Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, minha gente. Mais uma semana de Rotine-se, mais um dia, e eu vou contar para vocês que essa semana está sendo bem interessante. Como que vocês lidam com quebra de rotina, com mudanças e adaptações na sua rotina? Ju, me conta aí, como é que você tem lidado com a tua semana? Olha, tá uma loucura. Bom dia para todo mundo. Na hora que a gente opta, né, por toma decisões de mudar algumas coisas, rever alguns conceitos, mudar algumas coisas, hoje acho que a gente vem contar a vida como ela é, né, o que está acontecendo com a gente, né, a gente está aí, acho que faz um mês, num turbilhão, Val, que a gente está, que ninguém percebe que a gente está nesse turbilhão, e as coisas estão mudando, e está uma loucura, e virou um... Vamos lá, virou do avesso a vida da Virou do gente? avesso. É E interessante aí porque... fica a pergunta, né? O que a gente faz? Pessoas que gostam de rotina, como a gente fala, né? Que rotina é bom, rotina faz bem, e aí a gente precisa quebrar a rotina para poder incluir essas outras questões que a gente está querendo trazer para a vida da gente. Como é que a gente faz isso, né? E hoje a gente decidiu não trazer convidados justamente para a gente contar um pouco do pano de fundo da nossa vida, do que a gente está vivendo, porque a gente sempre tenta agregar com os nossos convidados, né, pessoas que nos inspiram, mas a gente acaba pecando ou talvez maquiando um pouco a nossa realidade, né? E a partir do momento em que a gente se propôs a fazer um desenvolvimento pessoal e uma mudança, não digo radical, mas considerável aí nas nossas empresas, o nosso dia a dia virou uma grande loucura, né? Então, assim, não podemos atrair essas coisas aí, essas loucuras, mas sim, a gente está, inclusive, fazendo um curso juntas, né? Uma imersão, então, assim, é um dia todo de dedicação, né? E saindo do curso, a gente acaba tendo outras demandas, né? E esquecendo até de gravar, deixando a amiga na mão, né? E aí a gente para pensar como a gente também está acostumado num quadradinho, né, Ju? Não digo num quadradinho, mas a gente tem um modus operandi de fluir a semana rotineiramente, e eu sinto que nessa semana aí de mudanças de rotina, me deu uma desestruturada. Eu vou te dizer que não é nessa semana, né? A gente vem aí um mês já fazendo algumas mudanças e algumas coisas. É engraçado porque, como a gente tem toda pela própria característica nossa de personalidade, de vir com tudo programado, tudo bonitinho, tudo acertadinho. A gente até escutei esses dias de uma colega de trabalho falando assim, como que ela gravou? Elas têm tudo gravado, elas têm tudo programado, elas estão super organizadas. A gente passa essa sensação para as pessoas, mas a vida como ela é pelos bastidores, a famosa frase, né? Quem vê close não vê corre, né? Normalmente tá? Normalmente a gente tem um plano, a gente tem uma programação, né, mais acertada e tempo de gravação. Mas, assim, realmente, no último mês, acho que devo dizer, né, Ju, e é conciliar várias coisas. Então, por exemplo, nesse momento em que a gente grava, tem o cachorro latindo, o filho do lado querendo aparecer e também dar oi, né? E aí, assim, chega em casa, além de tudo, né? Você chega em casa e tem que dar janta, tem que dar banho, né? Porque, além de tudo, eu sou mãe. Um dos a papéis que eu rotina, né? exerço. São as rotinas que a gente tem no dia a dia. E eu acho que uma coisa que a gente acaba, às vezes, não falando também, como a gente veio trazendo bastante convidados para agregar bastante coisa diferente, informação, a gente
deixou um pouquinho de contar também do nosso lado, essas nossas tomadas de decisões de algumas mudanças que a gente quis fazer na carreira, algumas mudanças na vida, nas empresas, esses crescimentos, e que eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar também, né? Quando a gente toma uma decisão de se desenvolver, de mudar alguma coisa, vai ter que quebrar a rotina. E nesse quebrar a rotina, a gente vai ter que lembrar que é sem regras, sem traumas, sem modelos ideais. Modelos ideais nem resgatar aquele nosso lema lá de trás e vir com isso de novo para lembrar que às vezes vão ter semanas que vai ser corre, vai ser aquela coisa que você não vai ser a pessoa que dizia que nunca ia acordar às 5 da manhã e vai começar a acordar às 5 da manhã e descobrir que é produtivo acordar às 5 da manhã. Gente, assim, é interessante, e quando a gente analisa tudo isso, em meio ao caos, também é uma grande oportunidade para a gente se auto-perceber, né? Então, não dá para ficar no automático, independente de uma situação atípica, mas a gente precisa se respeitar, né? Então, se olhar, entender, adaptar a sua rotina. Então, assim, entrando mais a fundo na prática, né? Como eu tenho feito? Numa semana em que eu preciso estar fora, né? Estudar efetivamente, me qualificar, mas o meu trabalho também exige, tem pessoas que demandam, tem clientes que demandam, né? Então, como eu tenho me organizado em relação a isso? Tenho buscado, a Ju falou de levantar às 5 da manhã. Eu, no meu caso, funciono mais à noite. Então, eu chego do curso e vou dar conta de todas as demandas. E antes de sair, já com tudo organizado, textos feitos e desenvolvidos, aí eu vou dar os devidos encaminhamentos, que é quando o dia está começando. Mas essa programação também é essencial, né? Então, não posso deixar... Você tem vários papéis para desenvolver, né? Como empresária, como mãe, como amiga, como filha, né? Então, a gente precisa ter o mínimo ali pelo menos a meu ver, na minha rotina isso funciona. O mínimo de programação, né? O mínimo de organização, né? Para que também eu consiga dar atenção para todos os papéis, aqueles que eu preciso desenvolver. Na verdade, assim, a gente fala que a gente, né, se propôs mudar, se propôs fazer essas mudanças todas, essas coisas, mas a gente não faz isso mergulhando de cabeça na loucura sem ter pensado nisso antes, né? Ainda mais nós que trabalhamos praticamente sozinhas, temos, né, uma certa autonomia de trabalho e a gente pode ter essa liberdade de trabalhar em horários alternativos. Mas mesmo assim, para poder fazer isso, você tem que pensar um pouco, tem que ter um planejamento, por mais que você sabe que essa semana vai ser uma semana atípica, então como é que você vai fazer o planejamento para que isso aconteça da forma menos traumática, vamos dizer assim, né, que você consiga dar conta de fazer as coisas, né, que nem hoje é aniversário do meu pai, então fazer a gravação, tá chegando o pessoal aqui em casa, a gente tá nessa loucura, né, então, quer dizer... Há uma pressão e uma ansiedade se a gente não se prepara um pouco, né, não cuida um pouco da saúde mental. Mas, daí aquela coisa, como a gente conversou já em alguns episódios com algumas pessoas, é aquele respirar e falar, tá tudo bem, vai embolar um pouco? Vai dar umas horas que você vai pensar assim, meu Deus, e agora? Vai, mas tá tudo bem. No final, pensa no que você vai ganhar com isso, pensa no que você vai alcançar com isso, e fica a pergunta para a galera aí, né? Como é que você faz quando você se planeja mudar? Quando você quer mudar, você se planeja bastante com antecedência, não planeja? Como é que você faz isso, né? Porque cada um tem um jeito de operar também, né? A gente está vendo isso no curso lá, tem gente que não planeja, vai de cabeça, né? E que tá tudo bem também, porque é seu modus operandi, né? Então, E a de gente repente tem esse é perfil mais parecido. fácil, né? A gente descobriu que esse é o único perfil parecido que a gente tem, né? Essa organização, esse planejamento, mas O assim... resto acabou, né? Mas é a admiração mútua, Ju. Mas assim, gente, é reflexão, sabe? Hoje o papo é reto, rápido, mas para a gente refletir.
e que sim, é essencial e necessário que haja uma construção de jornada, né, que você se disponha a mudar a sua rotina em prol de um bem maior lá na frente, né, quer crescer, quer se desenvolver, quer ampliar networking, seja qual for o seu propósito, eu acho que sim, a gente pode se mobilizar e fazer a diferença, mas da sua forma, né? Mas com o seu cuidado para que o caos ainda não te traga reflexos ruins, né? Que sejam reflexos positivos. Porque na inquietação que, né, às vezes a gente fica de querer fazer coisas novas, a gente pode querer abraçar coisas demais e não dar conta, mas que nem no meu caso, né, eu fiz um planejamento todo, eu estou fazendo 4 tipos de mentorias e organizações e evoluções ao mesmo tempo. São de maneiras diferentes, em tempos diferentes, mas as 4 estão acontecendo. Exato. Mas eu me planejei para isso. Agora, porque eu sabia que eu ia dar conta. E é o preço, né, Ju? Porque... E é o preço para eu poder... Aquelas metas que eu fiz lá no começo, em janeiro, aquilo que eu tracei para mim, para esse ano, eu preciso fazer isso acontecer. E se eu não começar e não puser a mão na massa, ninguém vai fazer por mim. Então, é aquele momento que a gente tem que parar, ver o ônus e o bônus do negócio, né? Pôr no papel e pensar. Vai com medo mesmo, né? E não crescer, né? E optar por não entrar numa jornada, não crescer e não se desenvolver, o preço é muito mais alto, né? Então... Tá tudo bem também se não quiser, né? Mas assim... Mas o estacionário, ele tende a trazer vários nadas, né? No fim das contas, eu acho que não importa como, se você vai tirar tempo para ler um livro, né? Para você fazer um curso online, ou se você vai entrar numa imersão, né? E vai fazer um grupo de estudos, independente. Eu acho que vale o incentivo para que você, sim, encontre seu propósito, faça acontecer, busque inspirações, né? E o cachorro late no meio da gravação e tá tudo bem, a gente tá... E a Flora passa ali atrás e tá tudo bem. Tá todo mundo passando e participando. E é isso. Mas eu acho que é isso, eu acho que o convite é esse hoje, para a gente parar para pensar, resgatar as metas que a gente fez lá no começo do ano, aquele planejamento que a gente fez no começo do ano, ver se a gente já está em maio, 5 meses, quase metade do ano. Você começou a fazer alguma coisa por você? Você já está fazendo alguma coisa por você? Ou você está ainda achando desculpas para não fazer algumas coisas? Exatamente. Eu tenho algumas coisas que eu tenho arranjado desculpa ainda, mas tem outras que eu já consegui tirar do papel. Pelo menos o meu check ali, já em algumas, eu já estou assim, em andamento. Então, estão saindo do papel. A academia, uma é que ela voltou para a procrastinação. Essa confesso. Mas o resto, a parte do desenvolvimento profissional, essa eu resolvi, não, tem que fazer, porque senão criar vergonha na cara e fazer o negócio acontecer. Porque não vai cair do céu. E eu vou falar agora, Ju, um pouquinho da minha experiência como mãe, né? Para eu me desenvolver nesse curso, houve um planejamento não só de rotina, não só de programação mesmo, mas uma rede de apoio. Eu precisei contar com várias pessoas para poder levar, para poder buscar, né? Para poder ficar enquanto eu terminasse o curso, né? E assim precisou se desenvolver, mas não é uma desculpa a gente ficar parado, não é uma desculpa a gente não fazer, né? Eu acho que pelo contrário. Aposte, porque os seus filhos, as suas filhas, o seu filho, as pessoas vão sentir esse reflexo e eles vão colher junto com você no futuro. Então, muitas vezes, no começo da maternidade, me culpei muito em situações em que a responsabilidade é minha, a filha é minha, ninguém tem que cuidar, ninguém tem que fazer, mas se a gente não pedir ajuda, se a gente não puder contar com outras pessoas, a gente não se desenvolve, a gente vive em função de outras pessoas que logo mais vão ter as suas próprias vidas. E aí, a gente vai estar em que posição, né? Em que lugar, né? Que reflexo a gente vai ter, né? No planeta, na vida das pessoas. Então, o se desenvolver, ele é fundamental. Somos indivíduos, independente se somos mães, né? Então, fica aqui uma reflexão maior, porque é algo que eu também vim me desapegando, porque eu imaginei sempre que
eu não posso, é egoísmo eu pensar só em mim, né? Mas no fim das contas a gente vê que não é bem assim. E que a gente sim precisa levantar a bandeira de mulher, de indivíduo, né? É isso. Você sabe que você falando nisso, eu me lembrei, esses dias eu estava mexendo no Instagram e eu vi um vídeo da Shonda Rhimes, aquela escritora de séries famosa, americana, e ela falando sobre os diversos papéis que tem que desempenhar. E ela dizendo que tem horas que você tem que escolher, tem que ter a rede de apoio e tem horas que você tem que escolher. Mas que para ser um exemplo para os filhos, ela precisava mostrar que ela tinha a capacidade de trabalhar, a capacidade de fazer, a capacidade de se desenvolver, a capacidade de ter a empresa que ela tem hoje, para ela deixar um legado para eles também. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar um pouco, né? Que legado que você está deixando para as pessoas em volta? Então, incomoda? É uma semana cansativa? Eu inventei, eu inventei um café com empreendedoras no domingo, essa semana, inclusive. Então, quer dizer, não são mães, semana... eu acredito. São tinham mães com seus filhos lá, inclusive, levaram as crianças junto, porque não tinham com quem deixar, quem tinha rede de apoio deixou, quem não tinha... E nem sempre é possível contar com rede de apoio. Né? Não, teve uma que contou com a rede de apoio e a rede de apoio se machucou, ela teve que sair correndo da reunião para poder ir acudir à rede de apoio, porque o filho pequeno ia ficar sem babá, porque a babá quebrou a mão, caiu dentro da casa dela, quer dizer... Lidamos com situações e situações, gente, ao longo do dia. Acontece, não, né? E daí o que você vai fazer? Lidar com o imprevisto e vamos embora. Então, acho que está aí a nossa reflexão de hoje. Nosso descabeladas, desesperadas. Em meio ao caos, mas com tudo se ajeitando, tudo se desenvolvendo, com muitas ideias aqui borbulhantes, né, para colocar em prática. Mais. E autoconhecimento à base de tudo, né? Fica essa dica, essa hashtag aí, autoconhecimento, para que a gente cresça e se desenvolva sempre. Muito obrigada, Ju, pela parceria. Sempre. Obrigada, Val. Obrigada a vocês que nos ouvem, nos apoiam e pensem sempre nisso, assim, né? O quanto a gente puder crescer, nem que seja lendo um livro, assistindo um vídeo, alguma coisinha, sempre é bom. É isso aí, gente. Continue nos acompanhando em meio ao caos, em meio aos convidados incríveis que a gente traz por aqui. Não deixe de acompanhar e compartilhem suas ideias, compartilhem também os seus relatos aí, que é importante para a gente essa troca positiva. Eu acho que está aí o microfone aberto para isso. Hoje a gente traz essas indagações. Eu acho que quem puder compartilhar aí o seu caos interno ou externo, ia ser super bacana a gente ter essa conversa e saber de vocês também como é que anda as coisas por aí, né? Porque às vezes a gente está com tudo planejadinho e não sai bem do jeito que a gente quer. E nos ouçam aí, né? Estamos aí nas redes, Google Podcast, no nosso Instagram, que é o nosso no YouTube, canal, Google Podcast, e assim vamos. Esse foi o nosso microfone aberto. Um beijo, gente. Beijo, gente. Boa semana. Tchauzinho.